Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do EJD, tudo bem? Dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, Geografia Humana, trazendo aqui para esse nosso público muito especial, né? Conhecimento muito bom. Espero que vocês entendam, façam essa leitura de mundo, essa leitura dos conteúdos e se tornem mais sábios do que já são, né? E hoje nós vamos trabalhar aqui com a questão fundiária, a questão agrária, a questão do campo, né? Quando a gente fala da questão do campo, a gente fala muito dos conflitos de terra, né? Da disputa de terra, né? A disputa entre o grande e o pequeno, né? E porque o campo brasileiro, se o Brasil é um país de excluídos, né? Um país em que tem uma elite dominante sobre uma massa dominada, um país em que só uma parcela da população é dona de todas as riquezas, isso se reflete primeiro no campo, né? Nós temos a história do campo que veio desde os portugueses, que ficaram com as capitanias hereditárias, que eram grandes lotes de terra, que hoje equivale aos estados, né? Que era dividido em 6 marias, que veio um sistema de latifúndio, que são grandes extensões de terra, grandes propriedades de terra na mão de poucos, né? Inclusive o Patativa do Assaré já denuncia muito, que o problema é muita gente sem terra, é muita terra sem gente, né? Onde aproximadamente 10% das pessoas do Brasil tem 90% das terras são deles. Enquanto que 90% das pessoas do Brasil tem 10% das terras. Quer dizer, é muita gente sem terra, é muita terra sem gente. Porque na nossa constituição histórica, na nossa construção, na nossa produção histórica, a gente esqueceu de fazer a reforma agrária. Coisa que os países ricos do primeiro mundo, que hoje são ricos, primeira coisa que eles começaram a fazer foi justamente essa situação. Um dos governantes norte-americanos se libertaram dos ingleses na Guerra de Independência, deixando de ser colônia para ser um país independente. A primeira coisa que ele fez foi distribuir a terra para os colonos ingleses que ora chegavam na Nova Inglaterra, que é hoje Estados Unidos. Porque, pessoal, quando você distribui a terra no campo, aí você dá um emprego, que hoje, quando a gente fala de emprego, vocês devem saber disso. Quando a gente começa a falar de emprego, a gente só pensa no emprego de carteira assinada, um emprego que você esteja trabalhando numa fábrica, num comércio, numa loja, coisa assim. Nunca se fala assim, rapaz, eu estou empregado numa fazenda, que eu estou cultivando lá uma horta, que eu estou lá. Dificilmente, lógico, tem os empregos das granjas aqui e tudo, mas o comum não é isso, né? Mas isso também não é uma coisa, digamos assim, tão natural não, porque o emprego de cabo de enxada para a pessoa sofrer no sol quente, no dente da formiga, para ganhar 30, 40 reais por dia e não ter direito sequer uma carteira assinada também é complicado, né? Você não vai passar a vida toda, 30, 40 anos da sua vida trabalhando de enxada para tentar sustentar uma família ganhando 40 reais numa diária, sem ter auxílio de nada. Isso aí também é uma coisa absolutamente desumana e escravocrata, né? Porque falta atitude governamentais para essa situação. É partindo desse princípio aí que nós temos realmente uma dificuldade muito grande da gente ter ajeitado as condições econômico-financeiras do povo no campo, né? Por isso que o povo migra para a cidade e começa a nascer as periferias, os desempregados, e esses desempregados nasce o tráfico, nasce a prostituição, o menor abandonado, o alcoolismo, a cracolândia, tudo isso está relacionado, uma coisa está sempre muito ligada à outra, né? Então, se tivesse esse pessoal com terra, se os governantes, logo no início, 400 anos atrás aproximadamente, tivessem se preocupado com essa situação de dividir a terra para o negro e não escravizar da forma que foi o nosso negro e o nosso índio, o pessoal estava com pequenas propriedades, plantando, autossustentando sua família, barateando os produtos e fornecendo matéria-prima para a indústria, né? Coisa que não acontece aqui tudo. Nós temos uma leva de excluídos, tanto no campo quanto na cidade, e está aí a leva de desempregados, leva de pessoas analfabetas, não estudadas, causando um plantel de miséria muito grande na história do Brasil. Não estou falando de agora não, estou falando ao longo da história do Brasil, como o processo foi constituído, né? Então, desde lá que o pessoal reclama por reforma agrária. O que é a reforma agrária? É justamente a divisão por igual de terra para com as pessoas. E essas terras, ainda é possível a reforma agrária hoje, depois de 521 anos de história? Sim. Por quê? Porque metade das terras do Brasil ainda são devolutas.
O que são terras devolutas? Terra que ainda não são legalizadas, que é do governo, que o governo deveria dar para o povo. E que isso não acontece, né? As pessoas vão lá e grilam a terra, atenção, grileiros. Os grileiros são o pessoal que frauda a terra, que não tem documentação, que não está ainda legalizada. Porque quando a gente fala dessas terras ainda não legalizadas, a gente fala da região centro-oeste, do Maranhão, de um pedaço do Piauí e toda a região amazônica. Pessoal, por isso que tem essa briga de terra. Se você assiste os jornais, o noticiário, você percebe que é uma guerra viva que existe na Amazônia entre os ribeirinhos, os indígenas, contra os garimpeiros e aquele pessoal que invade as terras para desmatar e plantar o gado e a soja. É justamente os espertalhões, o grande capital, o rico, que vai lá, que frauda a terra no cartório, grila a terra, que essa terra é do governo, não são terras compradas por proprietários particulares, são terras do governo, que realmente deveria ser dividido para com o povo, se a gente vivesse um país com democracia real e com justiça social existente, coisa que não acontece, né? Só acontece só no papel, as leis estão no papel, mas quando chega a ajeitar as coisas para com o pobre, realmente o pobre ele fica assim à margem, né? Por isso que tem aquele movimento social do MST, do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, em busca dessas terras devolutas para que seja legalizada e distribuída, certo? E também em busca de terras que não exerçam a sua função social, que está na lei também. Eu convidaria vocês a consultar a Constituição Federal entre o artigo 180 a 189. Vocês colocam no Google, aproximadamente, que é justamente esses 10 artigos da Constituição Federal que fala sobre a questão de terra, né? Quando você tem uma terra que ela não serve para bem nenhum, para serventia nenhuma, o governo tem direito de tomar essa terra sua, fazer o inventário, indenizar você, ou seja, comprar forçadamente essa terra, isso está na lei, e aí distribuir para as pessoas que queiram plantar. Eu tenho aqui um pedaço de terra aqui no Crateús, onde eu moro, o governo não pode fazer isso com a minha terra. Por quê? Porque tem um plantio de coqueiro, de cajueiro, de bananeira, assim, a fruticultura tropical, né? Então eu estou usando a minha terra, né? Eu colho um coco para botar na minha panela aqui do meu sítio, né? Eu vendo as mangas, eu vendo as castanhas e tudo. Beleza, agora quando tem mundos e mundos de terra que você não planta nada, o governo vai, sem você querer, indeniza você e pega essa terra e usa para fins de reforma agrária. Tá ok? Isso é um direito, está na Constituição. Então o MST, né, com todas as suas falhas, com todas as suas críticas, busca mais ou menos a promoção dessa divisão equitativa de terra, dessa proposta de dividir a terra, que é o processo da reforma agrária, né? Lembrando, mais uma vez, é árduo, é difícil, é violento, não conseguiu ainda, mas se alguns governantes estivessem interessados por esse contexto, o Brasil seria outro. Por que o Brasil seria outro? Porque Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, até o Japão, com as suas pouquíssimas terras, fizeram a sua reforma agrária. O Brasil foi diferente, né? A terra ficou na mão dos mandatários, dos grandes fazendeiros, que oprimem os seus poceiros, que oprimem os seus trabalhadores, ou coisa desse tipo, né? É a página histórica que nós temos aqui, entendeu? Logicamente que esses grandes fazendeiros são os grandes produtores rurais, que garante assim a soja, a carne, o frango, tudo isso, né? Ele tem o seu papel social de natureza importantíssima, né? Inclusive nessa pandemia, né? No nosso agronegócio, a nossa agropecuária segurou por demais a nossa economia, porém, guardadas as devidas proporções e todos os, digamos assim, o valor e a serventia social que os grandes fazendeiros, os grandes industriais têm nesse contexto, não quer dizer que eles promovam ou ajudem a promover o governo a fazer um sistema injusto ou pouco democrático, digamos assim, né? Então fica aí a reflexão sobre a questão da reforma agrária, né? Tem que ser pão para quem tem fome e terra para quem nela trabalha, né? Também o governo não vai dar uma de menino inocente, de menino do buchão, para pegar a terra e quem aparecer aí, opa, tá aqui um lote de terra, opa, tá aqui um lote de terra. Com pouco esse pessoal usa de expertise, né? Usa de jeitinho brasileiro, pega-se essas terras, vai vendendo e aí se transforma um negócio
da contravenção, um negócio bandido, né? Eu não faço nada, eu ganho terra do governo e eu vendo, e eu não vou trabalhar, que eu ganho terra do governo e eu vendo, e aí eu fico nessa. Também tem essas histórias, tem que tomar esses cuidados, né? Não é dizer porque é negro, porque é favelado, porque é quilombola, caboclo, indígena, que as pessoas estão isentas também de certas expertices, né? De certas contravenções, que ora, na ausência de um governo que não faça uma política coerente, austera, reta, possa ser que essas coisas possam acontecer, tá bom, pessoal? É uma questão de buscar um ponto de equilíbrio democrático, né? E a agricultura, nós temos os tipos dela, né? São vários tipos de agricultura que é bom que a gente aprenda, que a gente, elas têm muito aí nas provas do Enem, né? O que é agricultura itinerante? Itinerante é quem viaja, nomandismo, né? É nômade. O cara chega, isso acontece muito na Amazônia e na África, né? Desmata a terra, geralmente toca fogo, planta 2, 3, 4 anos, aquela terra fica fraca e ele já vai para outro canto. Será essa agricultura itinerante? É uma agricultura eminentemente indígena. Hoje está mais escassa porque a terra está mais escassa, não tem tanta terra disponível para as pessoas saírem sempre mudando de pedaço de terra que plantou aqui, enfraqueceu aqui. Né? Não, realmente assim, é uma agricultura extremamente atrasada, muito tradicional, retrógrada, porque a agricultura moderna, ele vai, o quê? Através de tecnologias, de máquina, de pesquisa, recuperar aquela terra e continuar plantando. A agricultura moderna não deixaria nem ter a prática da coivara, que são as queimadas, né? Entendeu? Então, é uma agricultura bem do passado, bem indígena, que já está praticamente em extinção, dando espaço para essa agricultura moderna, que tem a pesquisa, que tem a máquina, que tem a semente selecionada, coisas desse tipo, né? Nós temos a agricultura orgânica, que a gente não usa os agrotóxicos, né? Que usa só o adubo orgânico, que produz assim de uma maneira que não precise dos implementos agrícolas para não correr o risco de que tenha assim veneno na nossa mesa, e também não usa os alimentos geneticamente modificados. A questão dos transgênicos é algo puramente natural. Já tem feiras, sim, projetos relacionados a essa questão da agricultura orgânica. Inclusive, pessoal, a agricultura da Pinoretama, as hortas daqui, esses canteirozinhos que as mães de vocês fazem tudo em casa, e tudo, essas plantaçãozinhas aí, dessas hortas comunitárias aqui, essas roças de feijão, milho que o pessoal planta nos nossos baixios, tudo é agricultura orgânica, que não existe essa pesquisa laboratorial vindo para cá, né? Temos ainda muita coisa boa aqui na nossa terra, né? A agricultura de subsistência é quando existe a família plantando só para subsistir, né? Só para sustento da sua família. Por isso que diz subsistência. Subsistir quer dizer gerenciar aquela produção ali mesmo, por si só, no meio da sua família, né? Temos a agricultura tradicional, que é diferente da moderna, né? Aí nós temos aqui na Pinoretama uma agricultura tradicional, cortando com facão, trabalhando com a enxada, né? O ciscador e tudo, o pessoal usando assim, instrumentos rústicos, entendeu? Carregando a cana no burro, tudo isso caracteriza mais ou menos a agricultura tradicional, que é uma agricultura, digamos assim, muito peculiar nossa, né, e de baixa produção, e que fez com que a Pinoretama se mantesse até hoje, principalmente na produção da rapadura e da farinha, tá bom? Temos a agricultura intensiva, né, que se usa muitos, usa os transgênicos, usa a pesquisa, usa o trator, a máquina e tudo. E a extensiva já é essa agricultura que já usa grande quantidade de terra, que já tem um arado maior e tudo, que ela se diferencia também por ter técnicas tradicionais, né? Tem uma agricultura agroflorestal fantástica, né? Você pega uma mata, você não derruba a mata, você vai podando as árvores e procurando espaço para, entre aquelas árvores nativas da floresta, você fazer o plantio das roças de milho, de feijão e tudo. Então você deixa a floresta nativa ali, você abre espaço no meio dela e você tem o plantio de roças de feijão, milho, cacau, cana-de-açúcar, etc. Você faz uma parceria entre o que é a floresta e o que é o cultivo do que você vai fazer, né?
Nós temos a agricultura da jardinagem, que não é muito comum aqui, é a cultura do arroz, que está lá na China, no Sudeste Asiático, né? Que as pessoas usam a mão, porque o arroz ele é produzido em terreno muito molhado e não cabe à máquina fazer a aradagem. Você vai lá com o facão, com a faca, com a enxada bem pequenininha, com as mãos, fazendo a agricultura de jardinagem. Porque todo mundo que toma de conta de um jardim usa as mãos diretamente, né? Você não tem como não tratar um jardim, podar e tudo, que você usar ali aquela tesoura, aquele tesourão ali, aqueles instrumentos ali simples, para você estar dando assim um close na sua samambaia, na sua papoula e tudo. Por isso que faz essa metáfora da agricultura de jardinagem. Principalmente no cultivo do arroz. Não se esqueça dessa situação, tá bom, galera? E nós temos por último, né, a agricultura do rico, que é justamente a agricultura voltada para a exportação. É onde o governo ajuda com os subsídios, com a ajuda financeira, né? Aonde se planta a soja, que é para exportar, para alimentar o gado da Europa, fazer a carne da soja, o óleo da soja, o biocombustível, né? Aí se planta assim milhares de hectares com vários tratores, com a pesquisa laboratorial, com vários investimentos, com sojas transgênicas, né? Toda essa situação, né? Nós temos o café, que também exportamos para a Europa, né? O pessoal muito frio, né? O pessoal curte lá o café. Aqui você chama alguém para tomar uma cerveja no espetinho lá, você chama as pessoas no final da tarde, pouquinho da noite, para tomar o café, né? Existem variados cafés, não é só essa xícara de café com tapioca que nós tomamos aqui. Existe mais de 100 variedades ou mais que isso, de misturas de café, né? Café com sorvete, café com chocolate, coisa de primeiro mundo. Se vocês quiserem saber disso aí, é só você curtir uma tarde de sábado ali no Centro Cultural Dragão do Mar e você vai ver quão fantástico é essa história do café, né? Mas os preços meio salgado, viu? Mas não deixa de ser uma coisa super gostosa. Então, eles adotaram por demais essa questão do café, por encarar o frio, né? Ter aquele estimulante e tudo. E isso nós já temos 3 séculos de economia, o café sendo o carro-chefe, né? Nós temos o cacau, a questão do chocolate, né? Que também é comida de bacana, né? E nós temos a cana-de-açúcar, né? Que é a cana-de-açúcar, além do álcool, para as bebidas dos uísques, da vida lá das cervejas alemãs, dos uísques lá, dos vinhos de Portugal e tudo, nós temos a questão do biocombustível, né, do álcool, enfim, então isso aí são produtos usados, que a gente chama de agricultura do rico, que sustenta assim, os commodities, que são as matérias-primas vendidas no comércio internacional, e que segura economicamente digamos assim, a moeda de troca que o Brasil tem, né? Em contrapartida, nós temos a agricultura do pobre, que é a batata doce, o milho, o feijão, que já as hortas, né? Que já é produzida em menor escala e que já utiliza no consumo interno daqui, nas nossas feiras e tudo. Não deixa também de ser importante realmente, né, galera? Mas cada qual com o seu tamanho de importância no mercado, no comércio internacional, tá bom? E também no comércio nacional, dando sustento às nossas feiras. É através dessa agricultura do pobre que essas feiras são sustentadas, que muita gente são empregados aqui na Pinaretama, né? As nossas feirinhas vivas, no domingo de manhã, que diga isso, que dê uma resposta a isso e tudo, e que segue a vida na importância das nossas feiras, nos abastecimentos internos e no precinho também, meio que camarada. Todas duas certamente são importantes, têm sua importância economicamente falando, tá bom? Esse aqui foi o nosso recado, espero nos encontrarmos em breve, em paz, com saúde e com prosperidade para todos nós.